Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E desta feita nós estaremos lendo no livro de Jeremias, capítulos 7, 8 e 9. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo de número 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendasse os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e ponde-me diante de mim nesta casa e chama pelo meu nome e diz: estamos salvos? Sim. Só para continuardes a praticar essas abominações? Será que esta casa se chama pelo meu nome, como covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que fiz por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa que chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor em oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre o fruto da terra arderá e não se apagará. Veja que chegou um ponto tão crítico, né, irmãos, que o próprio Deus fala para Jeremias não orar mais pelo povo. Meu Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu vos serei o vosso Deus, e vós me sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-á, pois, todas essas palavras, mas não darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, e puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificam os altos de Tofete,
que já está no vale de Rimom, para queimarem os seus filhos, e também as suas filhas, e que nunca ordenei, nem me passou pela mente, porquanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rimom, mas vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do foguete de alegria, a voz do noivo e a da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora a sua sepultura os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, e os ossos dos sacerdotes e dos profetas. Aqui já entrou no capítulo 8, tá, irmãos? Porque o capítulo 8 até o versículo 3 é a conclusão aqui do capítulo 7, tá bom? Espalhar-losão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a que tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido e a quem procuraram, e diante de quem sentiam prostrado, não serão escolhidos, não recolhidos e nem sepultados, serão como esterco sobre a terra, escolherão antes a morte do que a vida, e todos que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor dos exércitos. Então a matança foi tão grande, irmãos, no dia da invasão de Jerusalém pela Babilônia, que não deu tempo nem de enterrar os mortos. Meu Deus. Prosseguindo aqui no capítulo 8, diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar, pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando-se continuamente, persiste no engano em não querer voltar. Eu escutei e ouvi, não falo que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu reconhece as suas estações. A rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas converteu em mentira, e os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que tem? Porquanto darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, e nem sabe que é coisa a envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei e possa passar por eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber das água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos, toda a terra treme, a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vem e devora a terra sua abundância, e a cidade e os que habitam nela, porque eis que eu envio entre vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me a minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura e com ídolos estrangeiros? Passou-se a cega, findou o verão, e nós estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto e espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Aqui entra o capítulo 9, que é uma conclusão aqui também do capítulo 8, tá? Porventura a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo.
Provera a Deus que eu tivesse o desterro e a estalagem de caminhantes. Então eu deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são bando de traidores, curvam a língua como se fosse um arco para a mentira e fortalecem na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e irmão, e a nenhum fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam com língua para proferir mentiras, cansam-se de praticar iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam-se a reconhecer o Senhor. Então, muitos pecados, né? Malícia, maldade, mentira, traição. Era uma sequência aqui de pecados, né? Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu vos acrisolarei e vos provarei, ou seja, provará o povo, né? Porque de que outra maneira procederia eu para com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano com a boca, e fala cada um de paz com seu companheiro, mas no interior lhes arma cilada. Acaso por essas coisas eu não os castigaria? Diz o Senhor. Eu não me vingaria de uma nação como esta? Pelos montes levantei choro e pranto, pelas pastagens do deserto. Também levantei lamentação, porque já são queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruína, morada de chacais, e a cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto e que falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que eu pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, e nem andaram nela, antes andaram na dureza do seu coração e seguiram aos Balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto e lhes darei de beber água venenosa, espalhar-vos entre as nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai as carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, apresentem-se e levante sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as vossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, estamos de sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, cada um a sua companheira, e a cada um a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas vossas janelas e entrou nos vossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, os cadáveres dos homens jazerão como esterco, porque o campo sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, que se glorie nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Que versículo maravilhoso, né, irmãos? Aqui, Jeremias, capítulo de número 9, versículos 23 e 24. Que coisa linda, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados juntamente com os seus incircuncisos, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe, e a todos que cortam cabelos nas tâmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então, veja que o juízo pelo pecado, pela maldade, não era só para o povo de Judá, não. Estendia também para as outras nações que ele cita aqui, né? Egito, Moabe, Edom, tá? Então, tá aí, meus irmãos, mais uma leitura feita. Eu agradeço aos irmãos por assistir mais esse vídeo, tá? Peço aos irmãos que continuem dando o seu joinha, o seu like,
para que o YouTube considere como relevante o conteúdo, né? Que os irmãos possam também se inscrever no canal, os irmãos possam nos seguir nas redes sociais também, tá? Os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.